Bom dia, caríssimos irmãos, em Cristo. Mais uma porção das palavras de Deus com o apóstolo Marcos de Macaé, estado do Rio. Queremos compartilhar alguns livros. Livro de Êxodo, livro de João, livro de Coríntios, 1 de Pedro, livro de Êxodo, capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, vos será o princípio dos meses do ano. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a sua casa, um cordeiro para cada família. Verso 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Evangelho de João 29, no dia seguinte, João, o Batista, viu a Jesus que vinha ter com ele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Primeira missiva do apóstolo Paulo 5, verso 7, purificai-vos do velho fermento para que sejais uma nova massa, assim como sois ázimos, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Celebremos, pois, a festa não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da pureza e da verdade. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Sabei que não foste resgatados da vossa maneira de viver, como prata e ouro, que pela vossa tradição recebeu dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e sem defeito. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma porção das palavras de Deus na manhã desse dia para nossa edificação, crescimento de vida, como filhos de Deus, avançar em crescimento. Os textos que lemos nos fala a respeito do Jesus, o Cordeiro examinado. De acordo com o livro de Êxodo 12, a primeira Páscoa foi instituída no Egito. A Páscoa foi para libertar Israel. Significa literalmente passagem, porque o cordeiro era morto, acolhia o seu sangue, passava nos umbrais da porta, porque onde tivesse um primogênito hebreu, o anjo da morte não passava naquela casa, não havia mortandade. O sangue do cordeiro era para livrar da morte. Assim como o sangue de Jesus Cristo é para nos livrar da morte eterna. E ali estava a instituição da primeira Páscoa. O cordeiro deveria ser tomado do meio do rebanho ao 10 do mês, pelo calendário hebraico de Abib, e ficar 4 dias em observação, sendo examinado, porque ele teria que ser um cordeiro de 1 ano, sem manchas, sem mácula, sem defeito, porque tipificava, representava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas em 4 dias ele deveria ser examinado, porque ao decorrer dos 4 dias, se não fosse aprovado, se não fosse examinado, ele seria descartado, não serviria para ser sacrificado, não serviria para ser morto e fazer dele o assado, o churrasco para participar da Páscoa. E Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas para isso ele precisava ser examinado. Ele a si mesmo se deu por nós, se deu por nossos pecados, para nos libertar. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, é o Cordeiro Pascual, que veio para nos passar da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. O seu sangue nos garante total vitória, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele passou por exame, porque ele foi julgado por 4 homens, 2 sacerdotes ou religiosos, que era Anás, sogro de José Caifás, que era sacerdote no ano em que Jesus foi morto, na semana da Páscoa em que Jesus foi sacrificado. E ele passou pelo exame de Anás, que não viu nele, não conseguiu achar defeito, ainda que houvesse tantas acusações. Passou pelo Sinédrio, Tribunal de Julgamento dos Judeus, cuja, naquele ano, a liderança estava com José Caifás.
que fez muitas perguntas para o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus, sabedor de tudo o que estava acontecendo, deu-lhes respostas de acordo com a verdade, com a palavra, e passou. E ele foi sentenciado, porque foi considerado como alguém que blasfemava por dizer que era o Messias, que era o Filho de Deus. Essa foi a acusação que tiraram contra ele. Mas ele passou. Sofreu muito. Passou a noite sendo julgado. E pelo tribunal de julgamento dos judeus, ele seria apedrejado. Mas eles transferiram para o poder de Pôncio Pilatos, como se fosse um tribunal federal. E ele foi julgado, foi examinado, mas Pôncio Pilatos disse: não vejo nele crime algum. Naqueles dias, Herodes Antipas estava em Jerusalém. Ele era governador da Galiléia, de onde Jesus fora criado. E Pilatos o transferiu para Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande, que cometeu o genocídio, matou todas as crianças em Belém de 2 anos para baixo para que matassem Jesus. O pai dele já havia tentado matar Jesus. E esse Herodes Antipas matou João Batista decapitado. E agora foi até ele, escarneceu do Senhor, tirou as suas vestes, colocou vestes reais, colocou um cajado na mão, humilhou o Senhor, mas Jesus não lhe deu nenhuma resposta, foi examinado, passou e foi devolvido a Pôncio Pilatos, que o sentenciou forçosamente por conta dos judeus à sentença de cruz, à sentença de morte. Jesus passou por esse julgamento e foi avaliado. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tem a capacidade, o poder de nos perdoar com o seu nome, porque o nome de Jesus, além do poder de fazer milagres e curas, ele tem o poder de perdoar. Assim como o seu sangue é uma nova aliança, que tem o poder de riscar dos livros de condenação os nossos pecados. E temos o direito do nosso nome estar escrito no livro da vida. Passamos a ser filhos de Deus, porque nascemos do Espírito Santo e nascemos da palavra. E agora precisamos desenvolver, crescer em vida divina a cada dia. Por isso que quando Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: purifiquemo-nos de todo fermento velho, para que sejais uma nova massa. A igreja tem que ser uma nova massa. O fermento altera a massa do trigo. É uma química que altera. E no Novo Testamento o fermento, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 16, 5, 6 e 12, Jesus disse para os seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, que eram as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Como também no Novo Testamento tipifica o fermento, o pecado. Então temos que ser pães ázimos sem fermento. Porque Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa, já foi sacrificado, já morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, para nos fazer passar da morte para a vida, da escravidão do pecado para a liberdade espiritual. Jesus já nos libertou, e é por isso que precisamos crescer cada dia em vida divina. Celebremos, pois, a festa da Páscoa em Cristo. A festa na igreja, não com o fermento velho, o fermento da maldade, da corrupção, mas com os ázimos da pureza e da verdade. Nós somos os ázimos da pureza e da verdade. E ainda o apóstolo Pedro fala que: sabeis que não foste resgatado da vossa vã maneira de viver, simplesmente com ouro e prata, que por tradição vocês receberam de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado sem defeito. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Existe ainda uma passagem no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que eles o venceram Satanás, venceram o pecado, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e não amaram as suas vidas até a morte, negaram a vida da alma.
negar a sua própria vontade, para seguir o Senhor Jesus, para pregar o Evangelho, para conduzir outras almas perdidas à salvação de Cristo na vida eterna. Que o Senhor Jesus possa te abençoar nesta manhã com estas palavras. No nome do Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, amém, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. E para continuar recebendo os nossos conteúdos, ative o sininho. Que você tenha um excelente dia e que Deus te abençoe.